Está no ar mais um episódio do nosso Pode Empreender, toque literário do livro Mulheres de Negócio, 23 Formas de Empreender. É um convite que eu faço para você ficar com a gente, porque hoje eu vou bater um papo com 3 mulheres incríveis, coautoras do livro, mulheres que aceitaram o desafio de contar as suas histórias. Mais do que estar nesse livro, a gente quer dar voz a essas histórias. É por isso que esse projeto está no ar. Vou conversar com essas mulheres, quero que vocês a conheçam e eu quero desejar que a gente tenha uma conversa maravilhosa. Muito obrigada por vocês aceitarem o desafio de estarem aqui para contar um pouco mais da história, dos desafios que é o empreendedorismo, porque, na verdade, esse livro não é um livro de prateleira. Ele é um livro onde a gente quer dar movimento, dar voz e impulsionar o empreendedorismo feminino através das histórias incríveis que a gente tem. Então, antes de eu falar alguma coisa e começar, eu quero que vocês se apresentem. Quero dizer que eu estou aqui hoje com Ju Aguiar, maravilhosa, querida. Maica Schneider, maravilhosa também. Prazer estar junto. E a Mila, essa querida mulher, olha isso, gente. Uma delícia estar na companhia de você. Autêntica. E aqui, gente, só tem mulher de verdade. As nossas conversas são profundas, necessárias e conversas que fazem a gente rever algumas formas de pensar, construir outras, ampliar nossa mente. E esse bate-papo vai começar agora. E eu quero primeiro que vocês conheçam um pouquinho dessas mulheres através delas. Ju, quem é Ju Aguiar? Conta pra gente. Primeiramente, eu queria agradecer, esse convite, a participar do livro, a estar desde o primeiro encontro, Mulheres de Negócio, para mim é uma honra. Verdade, Ju. Me sinto maravilhada e gostaria de estar honrando a Deus por eu estar... Ai, gente. Está aqui, né? Eu estou aqui, na verdade, para honrar a Deus pela minha história, pela minha trajetória. Às vezes a gente quer ficar escondidinha, mas a gente precisa mostrar a nossa história para inspirar outras mulheres, né? Verdade. Eu que te agradeço por você estar comigo desde o comecinho na Rede Mulheres de Negócio, agora no livro também. A gente que tem tantas histórias, né? Às vezes a gente não acha que a nossa é tão importante. E que bom que você aceitou o desafio, porque eu sei que contar a nossa história nem sempre é tão fácil assim, né? Muito obrigada. Maica, conta quem é essa Maica Schneider para essa turma que está assistindo a gente. Olá, gente. Preline, é sempre bom estar com você, é sempre bom estar em todos os projetos e eu falo que eu sempre estarei, porque eu cresço muito ao seu lado e junto de todas as mulheres que não só fazem parte da rede, mas desse livro de forma especial, né? Porque contar nossa história é difícil, mas depois que a gente vê a obra pronta, o tanto que a gente aprendeu com a nossa própria história e se inspira com as histórias, de umas das outras. E poder dar voz para muitas que a gente possa ser ferramenta de Deus para alguém. Eu acho que se a gente conseguir contagiar umazinha já valeu a pena. Já valeu a pena. Obrigada por ter aceitado. Obrigada eu. Mila, muito obrigada. Eu estou muito feliz, Elaine, pelo convite, por estar aqui com vocês. Cada vez que a gente se encontra é um momento de troca muito relevante e eu tive um crescimento exponencial dentro da Rede Mulheres de Negócios e tenho utilizado dia após dia essas mulheres como o meu verdadeiro marketing, o marketing da minha empresa, e eu venho crescendo através do crescimento dessas mulheres e a partir do momento que elas se mostram para o mundo como são, na sua essência, o DNA delas, porque essa é a minha especialidade. Produzir looks de impacto, mas sobretudo looks que comunicam. E dar voz através da roupa tem sido uma ferramenta gratificante e posso até dizer que divina. Assumi isso como um propósito divino para mim, e tenho visto a diferença na vida de mulheres. E é o que o nosso grupo, nossa rede faz. Então, eu sou apenas uma pontinha que ajuda a fazer todo esse processo. Obrigada por ter aceitado estar com a gente. Isso que faz a riqueza, Essas histórias tão diferentes, essa união que você soma e tem um compilado de ouro ali dentro, que é histórias de fé, de superação, de desafios, mulheres normais, mulheres normais, mulheres reais, que saíram de momentos difíceis e chegaram. E eu quero saber agora de vocês, como foi olhar para a história de vocês? Aliás,
parar e visitar o passado. Porque como empresárias, eu falei isso aqui várias vezes, a gente não olha, não tem esse movimento de olhar para trás. Até porque quando a gente está presa no passado, a gente está numa depressão. Quando a gente olha muito para frente, a gente está na ansiedade. E aprender a viver o futuro, o presente, é o grande desafio, né? Mas como foi o exercício quando eu fiz o convite de vocês, para vocês escreverem as histórias? A gente demorou até. Tem casos de mulheres que tiveram muita dificuldade de começar a contar essa história. Como é que foi para vocês visitar essa história? Conta para mim, Mila. Olha, eu não tive muita dificuldade, não, mas eu precisava trazer o meu processo de transição, porque eu trabalhava em 3 horários, 3 empregos, funções diferentes, área da segurança pública, área policial, no jornalismo. E quando eu decidi fazer essa transição de carreira, eu precisava resgatar essa parte lá de trás, de como era essa Mila naquela época e o que mudou. Porque junto da transição de carreira também veio essa transição de mulher, de mãe, de ter uma família nova, uma família totalmente diferente do padrão que exigia de mim. Eu tinha meu esposo recentemente viu uma filha que eu adotei para o meu coração, fui adotada por ela e ela tinha menos de 2 anos. Então, assim, eu precisava trazer essa história porque ela ia mostrar todo o meu processo de evolução e que essa mulher que existe hoje, muito mais sensível e muito mais ligada a essa sensibilidade no traquejo com outras mulheres, é fruto dessa transformação, não só profissional, mas no campo pessoal também. Que legal, que bom ouvir isso. Teve mulheres que teve muita dificuldade de visitar porque teve muitas dores. Então eu quero saber de você, Maiga, como é que foi contar essa história? Eu abracei minha criança. Minha infância foi linda, eu tenho uma memória surreal. Eu me lembro de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Então foi maravilhoso visitar e abraçar essa menina e lembrar dela, ainda que com as dificuldades, porque meus pais se separaram, eu tinha 4 anos, mas eu vi o quanto que eu já era muito madura e a resiliência já fazia parte do meu caráter, ainda que para resolver coisas que a separação nos traz, né? O que eu defini para os meus pais, que a separação era um problema deles e não meu, eles que tinham que lidar com esse processo, eles continuavam sendo, né? Meu pai, minha mãe, amados, né? Muito amados, mas que isso aí, qualquer problema que acontecesse, era com eles e não comigo. E nesse processo todo, eu comecei a namorar muito cedo, né? Eu tô com meu marido há 25 anos, eu era uma criança, eu tinha 17 anos. E a mulher que eu sou hoje é forjada ao lado desse homem, né? E ao contar essa história, eu vi o quanto que mulheres importantes fazem parte de mim. Eu literalmente sou uma coxa de retalhos de mulheres. Porque não é sobre olhar a grama verde do vizinho, mas é olhar e tentar extrair o melhor do outro, olhar para o lado e ver tá tudo bem comigo, quanta gente está pior do que eu, né? Porque às vezes a gente olha para a grama verde do vizinho e tem a síndrome do impostor, mas eu acho que olhar para o lado caramba, eu sou muito grata, eu agradeço muito. E todo esse processo, assim, da mulher que foi sendo construída até hoje já com maturidade, mãe, esposa, empresária, com transição de carreira dentro da Rede Mulheres de Negócio, foi incrível, assim, muito orgulho de tudo isso. Muito orgulho. Que bom. E você, Ju, como é que foi contar essa história? Então, não foi difícil, né? Minha história é muito diferente. Eu iniciei no sertão da Paraíba, no meio de um projeto missionário, onde eu me vi fora da minha família, fora do meu seio familiar, né? Fora da minha rotina, das coisas que eu gosto. E eu tive que buscar força onde não tinha. Então, eu falo que foi muito Deus mesmo. Foi... Minha história veio do zero. Ai, gente, eu tô muito... Do zero, né? Vai editar, né? Não vai não, mas a gente vai, assim, vai ficar lindo. Não, vai ficar lindo, mas então, eu comecei do zero mesmo. Depois eu tive uma história muito difícil com sociedade, com filho na barriga, né? Tendo que administrar mudar minha profissão, administrar tudo, casamento, enfim.
Mas, nesse momento onde eu mais tive dificuldade, foi onde Deus me forjou, né? Onde eu tive uma mudança significativa e, recentemente, dei uma paradinha para me entrar no meu universo, né? E agora eu acredito que É uma nova vida, né? Mas e escrever essa história foi olhar e valorizar ainda mais a sua... Cada vez que eu olho para o livro, eu me emociono. Que eu relembro o meu passado, eu revivo, né, aqueles momentos. E sou muito grata a Deus pela mudança que eu tive através da minha profissão. A gente inspira muitas mulheres, inclusive nesses momentos de fragilidade, Ju. Estar diante de câmeras expondo a nossa vida não é fácil. Todo mundo fica nervoso, sabe? Então, E essa é a coragem de estar aqui, é não desistir, é encarar isso e seguir. Então, você representa a mim, que estou aqui do seu lado, que eu também estou nervosa, entendeu? Não é comum estar diante de câmeras, então vai ficar suave. E a vida foi sempre assim, né? Porque todas aqui vivemos situações que nos deixaram nervosas, desconfortáveis, e mesmo assim fomos. E talvez não, eu posso dizer que sim, né? E é por isso que a gente está aqui, inclusive, porque a gente poderia ter desistido em alguns dos percursos da vida, né? E aí a gente estava falando um pouquinho de espiritualidade, eu quero trazer aqui o seguinte. Ontem eu estava até conversando com a Maica no telefone, e eu falei, gente, quando eu vejo Deus, todas as profissões, né? Vocês conseguem ver Deus? Sentir e ser conduzido, né? Exato. Por Ele, porque, assim, nesse momento que eu vivo hoje, eu contei essa história para você, eu tinha muita dificuldade, porque sou católica e igreja desde criança, fui batizada, fiz crisma, mas eu ouvi as pessoas dizerem para mim assim, que ouviam Deus, que Deus disse e falavam que Deus havia dito. E eu ficava, por que Deus não fala comigo? Por que eu não escuto a voz de Deus? E por vezes eu perguntava, tal coisa é para eu fazer, Deus? Me manda um sinal. E ele me dava N sinais e eu não conseguia ler. E eu só identificava que eram sinais divinos depois que eu tinha passado pela situação. E ele me mostrava através de sinais, eu não enxergava. Por fim, ele mandava alguém até mim. E alguém dizia exatamente o que eu precisava ouvir. E aí eu falava, meu Deus, eu acho que ele me acha uma burra, porque ele me mostra de todos os jeitos, eu não entendo, ele tem que mandar alguém falar pra mim. Vou mandar alguém pra falar com você, já que você não entende o que eu digo. Olha como você é uma filha especial. E aí, eu comecei a tentar ter uma conexão mais intensa. Porque eu falei assim, esse ruído de comunicação deve ter algum problema nessa comunicação minha com Deus. E eu descobri que estava na superficialidade da relação. Eu achar que apenas ir aos domingos à igreja ou fazer minhas orações uma vez ao dia era suficiente. E não era. A partir do momento que eu comecei a buscar, a intensificar essa relação com ele, essa comunicação ficou muito mais suave e muito mais vívida, direta, sabe? E eu descobri que eu não sabia nem porquê, nem como eu vivi até agora sem ter essa conexão tão intensa com Deus. Porque ele fez e faz diariamente diferença na minha vida, e ele mostra os caminhos que eu tenho que seguir, e ele trouxe uma leveza, ele transformou a minha casa num lar de verdade, coisa que eu achava que não ia acontecer tão cedo. Hoje eu tenho um lar, glória a Deus. Amém. Então, assim, hoje o meu trabalho, ele é tudo que me envolve é consagrado a Deus. Então, assim, se é para eu caminhar, se é para eu seguir, ele me mostra que eu devo seguir, e tudo acontece no entorno, inclusive no nosso último projeto, várias intercorrências aconteceram, pré-desfile. Calma, isso já posso. Vamos falar assim. E ele foi colocando as peças no lugar sem eu ter que me desesperar. Sim. Então, assim, saber ter essa relação, só a maturidade me trouxe. E hoje eu tento plantar essa sementinha também nos meus filhos, no meu marido. Meu marido é médico. Então tem um coraçãozinho assim para Deus meio sério, sabe? Então eu venho plantando essa sementinha para que ele faça cada dia mais presença no nosso meio. Que legal. Eu falo que a maioria da minha vida adulta, né, infância e vida adulta, foi muito cor-de-rosa, né? Tudo muito planejado, tudo deu muito certo.
é tudo organizado, e é assim que eu gosto, né? Eu falo que eu gosto da zona de conforto, porque já que a vida nos impõe intercorrências, e é aí que a gente não paralisa, a gente segue. Mas eu gosto do planejamento, da rotina, e foi aí que Deus vem. Porque eu planejei estar nesse movimento que eu vinha fazendo, e casar, ter filho, né, trabalhando junto com meu marido meu sócio. Aí eu pensava assim, com 35 anos, eu vou pensar em algo só para mim, né? E aí, com 35 anos, a vida deu um 360, meu pai ficou doente, e aí é que o joelho no chão precisou acontecer. Que a gente não tem o planejamento de tudo na nossa... E aí, minha vida deu 180 graus, mudou completamente. E eu só consegui ouvir Deus, ajoelhada no chão, sozinha, tomando banho e clamando: eu preciso de você. E naquele momento, fazendo uma transição de carreira, eu me perguntava, eu nem conseguia nem enxergar naquele tumulto em que eu era boa. Eu não conseguia nem enxergar isso, sabe? E ele falou no meu ouvido: você sabe, e você já faz o que você é boa. E aí tudo se abre, né? E aí é que a gente se vê dependente da vontade dele. Porque a minha vontade, não adianta, eu vou ficar batendo. É aquela história de burro em ponta de faca, né? Conseguir fazer essa ligação da nossa com a dele, né? Que é um desafio diário, que a gente tem que se colocar sempre nesse lugar. Porque eu falo que empreender podemos empreender sem Deus, mas quando a gente coloca ele, né, Ju, da nossa vida, tudo muda. As decisões não vão mudar, os problemas vão continuar, mas fica mais leve. Fica mais leve, a gente consegue falar um não, a gente consegue falar um sim, e a gente entende que tem algo muito maior que nos direciona, né? E foi sobre nessa ligação que a gente falou ontem, foi sobre ser ferramenta de Deus na vida das pessoas, dos nossos clientes. A gente está falando sobre negócios, a gente estava falando sobre business ontem. Mas o quanto está em primeiro lugar permanecer ferramenta de Deus é outro, né? Eu acredito, sim, que o nosso plano aqui na Terra, né, a nossa parte, é adorar a Deus, agradecer o nome dEle, honrar o nome dEle através das nossas vidas, ser instrumentos de Deus. E a nossa profissão é um meio secundário, é um meio que vai chegar até as pessoas. Então, eu recebo mulheres que, às vezes, estão ali e a gente começa a conversar e eu vejo, meu Deus, não é só uma sobrancelha, não é só uma micropigmentação, é além. Foi aquela conversa, aquele bate-papo que no final do atendimento ela fala: nossa, eu pagaria um carro, porque aquilo que você falou para mim fez todo sentido e fechou, sabe? Assim, aquelas dúvidas que ela tinha em relação à autoestima, identidade mesmo da mulher, papel da mulher na sociedade, no casamento, na família. E é isso, acho que quando a gente não entende o nosso papel aqui na Terra, a gente fica meio perdido. Mas quando a gente entende e coloca a nossa profissão como um meio de abraçar as pessoas e servir, que é o nosso papel, faz todo sentido. Aí a gente consegue viver plenamente. E como é que vocês administram, mesmo a gente, né, tendo um dos pilares da espiritualidade, os desafios? Como é que vocês olham? Porque, como eu falei, os desafios vão acontecer. Mas como que é o processo de vocês passar pelos desafios? A gente tem aqui a Mila, né, que acabou de voltar de uma viagem linda, onde ela apresentou a marca dela para o mundo, né? E tantos desafios que você enfrentou. Como que vocês processam isso na cabeça de vocês? Porque falar é fácil. Agora, viver os desafios diários, né? Ali com as limitações ou com os pensamentos que surgem, porque a gente está no mundo, né? E aí vem muitas vozes falando. Como é que vocês tiram essas ferramentas ali na hora do desafio? Como é que é esse processo? Muito recentemente, como a gente está falando de espiritualidade, Deus está em primeiro plano. Então, quando eu vejo que uma dificuldade surge para mim, eu sei que ela é necessária no meu caminho, que eu preciso passar por ela. E eu peço a Deus sabedoria para enfrentar aquilo, porque eu tenho certeza que se Ele colocou no meu caminho é porque eu preciso passar por aquela situação.
E a partir dali eu vou buscar mecanismos de resolver. Eu sempre priorizo não me desesperar. Então, assim, eu estou acostumada a trabalhar sob pressão há muito tempo. Então, pressão não é algo que me incomode ou que me tire do sério. Então, eu estou sempre calma e começo com essa calma e essa tranquilidade, a gente começa a ver as possibilidades de resolver os problemas com muito mais clareza, muito mais lucidez. E ao você perceber que você precisa passar por aquela determinada situação, inclusive essa clareza, Deus coloca ela pra gente. Porque Ele mostra os caminhos que a gente pode seguir. Então, Ele vai colocando peças nas nossas vidas que vão resolver aqueles problemas. Então, assim, os problemas não vão deixar de existir. Mas com serenidade e essa consciência de que não estamos só, sabe, o nosso projeto, Ele está no comando, então não tem por que a gente se desesperar. Então, a gente tem que buscar em nós, nas pessoas que trabalham conosco, nas ferramentas do nosso trabalho, qual é o caminho ideal para a gente seguir e resolver aquela situação. Eu faço de uma forma diferente, né? Eu sinto muito, eu sinto tudo. Então, eu abraço essa dor. A dificuldade vem, ela me abala, eu sofro, eu choro, mas o tempo necessário para dar tchau para ela. Porque quando eu dou tchau para ela, eu sigo leve, eu sigo na certeza de que foi importante resolver, eu não ignoro a dor, eu acho que a gente precisa resolver e fechar essas gavetas dessas intercorrências que a vida vão impondo, desses problemas ou perdas, e eu acho que é importante sofrer aquele tempo necessário, sentir aquele problema e seguir, arrumada, maquiada, com cabelo bonito, seguir. A gente sofre de salto alto, mas segue, a gente anda pra frente. Mas eu acho que como eu falei, que por eu gostar muito do planejamento e da rotina, qualquer coisa que me tire daquilo que eu estava planejando, eu sofro com isso. Mas eu não nego, mas eu sigo. Sabe, eu acho que é importante, para mim, é importante eu não ignorar. Eu sinto, eu acolho, mas eu resolvo, eu sou resolutiva. Ela não faz parte, o problema não faz parte de mim. O problema foi feito para ser resolvido. Aí eu resolvo. E curioso é que quando a gente pede, né? Me dê coragem, ele dá mais desafios, né? Ele dá mais desafios para a gente exercitar a nossa coragem, né? Então, você começa a perceber que quando você tem essa conexão, que é como se fosse Wi-Fi ali, né? Você passa a ter uma intimidade tão grande que você começa a perceber o que é certo, o que é errado. A intimidade é falar, pô, qual é, brother? Tá ruim. Entendeu? Tá difícil, entendeu? A gente tem que normalizar. Ele é meu brother, cara. O tempo todo. Bate-papo com ele, que é tão profundo. E que eu considero que realmente é um pilar para a gente passar por essa vida, entender nossa missão. Eu vejo muitas pessoas perdidas, né? Qual é o que eu tenho que fazer? E o nosso maior ouro tá porque ele já nos deu. Que a vida é o nosso maior tesouro. E todos os nossos processos, né, de aprendizado, de família e os recursos que ele nos permitiu acessar não pode ser só pra gente. Não faz sentido, né? Ser só pra gente, você com o seu talento, com a sua habilidade, trazendo autoestima para as mulheres, empoderando, fazendo a comunicação delas chegarem mais leve, Maiga com o teu trabalho, dando a comunicação digital e fazendo esse trabalho tão necessário nos dias de hoje. Ju, que faz um trabalho tão humano, né, Ju, de resgatar, que além de você trazer essa toda a pigmentação, você faz nos seios das mulheres, né, resgata. Gente, se não é Deus, é o quê, né? Então, eu acho que não tem outra palavra. E quando a gente entende que a gente precisa, mulheres, você que tem seus talentos, se a gente não bota eles para funcionar, é como se a gente estivesse sendo aquele servo mal que está escondendo os talentos, eu falo muito sobre isso, escondendo os talentos, e que Deus vai pegar e vai te dar e vai entregar o teu talento para o outro. Que é justamente quando a gente não está com medo, né, de se expor, de falar do nosso trabalho, de ir para gravar um vídeo, de ir para a câmera digital, para o mundo digital e começar a falar, não é mais sobre a gente. Exato. É sobre a mensagem que vai... Foi o que eu coloquei no meu stories. Eu não viria, mas eu tô aqui para honrar o nome dele. E aí, quando a gente começa a entender que cada um tem a sua história, a sua missão, parece que a mágica acontece, né?
Parece que tudo começa, a gente ganha uma força, um superpoder e tudo começa. Mulheres de Negócio nasceu disso, né? Se eu fosse esperar as opiniões e as validações dos outros sobre o projeto, eu não teria tirado do papel. Se eu fosse esperar a coragem de fazer, eu não estaria nem aqui conversando com vocês, porque eu teria sido lá atrás. E aí, quando a gente coloca ele na frente, parece que você vai conseguindo, porque eu costumo falar que eu converso com ele assim, tá, gente? Senhor, eu tô indo, me dá o chão, sabe? E é meio que isso que acontece. Eu tô indo e ele vai me dando o chão. E detalhe, ele não vai aparecer na vida da gente nos momentos mais lindos, não. Ele vai entregar, às vezes, uma coisa pra você no momento mais desafiador pra a gente poder, né, provar ali que realmente a gente acredita nele. O que vocês passaram por uma experiência muito poderosa como é que eu vou dizer? Eu tô passando, por exemplo, uma ruptura muito grande na minha vida, na minha carreira. Tô indo fazer uma viagem que eu não imaginei, mas ela estava no meu mapa dos sonhos. Mas eu tenho tanta aprovação antes disso acontecer. Como é que é isso? Quais foram as maiores provações que vocês passaram nessa experiência com ele? A minha maior experiência em que eu fui visitada por Deus mesmo foi quando meu pai ficou doente. Meu pai ficou doente há 9 anos. E eu me insultei, eu blasfemei. Eu falei assim, se você existe, você vai aparecer agora para mim. É agora que eu preciso de você. E eu abri a Bíblia, minha filha, e veio a palavra que eu precisava, sabe? Nossa, eu tive nessa doença do meu pai, eu que estava no plantão dele, experienciei a quase morte 3 vezes. Então, foi traumatizante. Eu falo que eu não sou mais a mesma Maica. Eu não sou mais cor-de-rosa como eu era antes. A vida ficou menos colorida depois desse processo. Eu busco a luz. Então, é encontrar Deus todos os dias, meu filho, meu marido, as coisas boas da vida, mas veio para mim a maturidade numa vida que foi toda organizada. A vida de verdade se apresentou, porque a vida de verdade não é fácil, né? Então, ela se apresentou para mim. Então, Deus foi lá e me mostrou. Eu fico toda arrepiada. E foi no mesmo momento com a transição de carreira. Então, essa experiência de quase morte do meu pai, e meu pai tá aí vivo, né, vendo meus sobrinhos, meu filho, a gente tá aí há 9 anos com ele, né, convivendo com ele, e ele saudável, né, ele tem sequelas que a doença trouxe, mas tudo, eu falo que eu voltei a ver a cor da vida quando eu e meu irmão, a gente trocou uma ideia falando assim, eu tive depressão, né, nessa época pós-hospital, foram 90 dias bem difíceis, e meu irmão falou assim pra mim, papai é nosso super-herói, a única coisa que mudou é a forma de amá-lo, porque ele era o nosso super-herói, agora é a gente que cuida dele. Sim. Então é essa chave que vira, que ele tá aqui, aí vem a gratidão, né, até a vergonha de ter batido de frente com Deus, sabe? E ele ter honrado e ter... Não que ele honra a todo momento, mas para mim foi muito difícil. E perceber que a única coisa que mudou foi a forma de amar meu pai, porque agora eu cuido dele, né? Então, as pessoas estão envelhecendo e estão vivendo mais, né? Daqui a pouco eu já ajudo minha mãe em muitas coisas. Então, a gente vai se tornando um pouco pai e mãe dos nossos pais, né? E aí, para mim, foi esse grande momento, assim, que eu desafiei e ele se mostrou e eu me prostrei para ele. Eu falei, eu sou completamente dependente da sua vontade. Acabou, não quero mais a minha. É isso aí. Você, Ju, teve algum momento que você falou, nossa, viveu realmente aquela provação mesmo, de ser difícil, de conseguir entender o que está acontecendo, por mais que a gente tenha fé, que a gente tenha tudo, né? Porque também, gente, não é simples, tá? A gente está falando de uma coisa aqui que muitas das vezes a gente tem que respirar fundo e realizar o processo, porque só chega lá que passa pelo processo. E a gente só consegue falar sobre o processo quando a gente já está curado. Eu não estaria falando aqui sem estar em processo. Exatamente. Você que viveu tanta ruptura, né, Ju? Sim. Sair do deserto, do sertão, né, que você falou, uma vida
difícil e vim batalhar. Eu não sei vocês, mas eu não vim de uma família, não sou herdeira, né, de bens, só de muitos valores, mas de entender que com 16 anos eu falei, gente, é eu ou eu, tá? Eu tenho que ir, tenho que fazer e tenho que construir. Como é que foi esse processo? Então, me apeguei muito numa passagem de Josué, onde Deus fala para ele, seja forte e corajoso, não desanime. Então, às vezes a gente espera uma coisa mirabolante, ele aparecer pra gente, imagem, alguma coisa assim, mas não é. A gente tem uma força dentro de nós que ele não deu para mais ninguém, ele não deu para anjo, ele não deu para matéria, deu pra gente. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente tem que aprender a usar essa força ao nosso favor, que é através dele, e apenas colocar em prática. Então, eu tive essa experiência recentemente. Eu pedia muito a ele como um sinal, como se fosse um sinal. E ele só me falava assim, seja forte, filha, já fiz, já te dei, já entreguei tudo. Agora só coloque em prática. E aí eu comecei a colocar em prática, assim, buscando essa força de dentro. E fui voltando, e fui me entendendo e investindo no autoconhecimento, que é uma coisa, assim, é o universo, e quando a gente começa, a gente não quer parar. Eu acho que o autodesenvolvimento, ele nos aproxima de Deus. E Deus bem nos aproxima do autodesenvolvimento, né? Porque ele mora... Nossa, então é uma descoberta. Nós somos né? morados. Nós temos ferramentas, ninguém aqui é igual a ninguém. Você tem a sua história, ela tem a história dela, você tem a sua... Nós viemos de famílias diferentes, de realidades diferentes, de situações diferentes que foram nos moldando, além da personalidade que nós já temos, né? Isso vira a gente, né? Faz, né? Faz a gente, né? Nos molda, todo esse conjunto. Sim. E quando a gente conhece as nossas ferramentas internas e aprende a usar ao nosso favor, A gente vê que tem tudo já, né? entende que tem tudo. Tem Deus e tem as ferramentas internas. Para de olhar pra fora, né? Mike que cuida dos... Para de cobrar Para de olhar o outro. para de olhar para a grama do vizinho. Para de olhar para o tempo do outro, que é diferente do nosso, se respeite os processos, né? Você viveu experiência nesse sentido, Mila? Eu vivi uma recente do desfile, mas eu acho que mais voltada para esse lado pessoal foi logo que eu casei. Como a Júlia, que é a minha filha do coração, maravilhosa, hoje com 10 anos, ela ainda era muito novinha, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, e eu tive a oportunidade de cuidar dela pela primeira vez sozinha, sem o pai por perto, sem outros familiares por perto. E naquela noite, ela já estava dormindo, eu dormi na cama e ela no berço. E aí, de madrugada, eu fui acordada com um barulho em cima do guarda-roupa dela, um brinquedo que ela tinha ganhado, e que estava tocando e acendendo luz. Eu acordei e olhei. E aí que eu olhei para o berço, ela estava de pé no berço e chorando muito. Naquele momento, eu fui pegar o brinquedo para desligar. E ele não tinha pilha. Ai, me arrepiei todo. Ele não tinha... Não, assim, eu fico muito arrepiada porque eu já vinha ali naquela família já há algum tempo e sendo reprovada por muitas pessoas que estavam ao nosso entorno, né? Amigos dele, do meu esposo, ou outras pessoas que achavam que era um relacionamento muito recente para eu já criar uma conexão com a Júlia, que era um bebê. E tinha acabado de perder a mãe. Então eles tinham muita dificuldade, né? Também esse receio de não ser uma pessoa boa para tentar ocupar o lugar que seria da mãe. Então, e ela já tinha dito para mim, ela tinha dito que eu era que a mãe dela tinha dito que ela ia continuar seguindo com a gente e que eu seria a mamãe da terra. Eu sou arrepiando a cabeça. E aquilo, assim, e ela falou perto de outras pessoas, todo mundo meio assim, que não acreditou nela, sabe? E eu me senti muito tocada. Mas nesse dia em que eu fiquei sozinha com ela e que aconteceu esse episódio, pra mim ali foi uma confirmação de Deus que aquela era a minha missão com ela e que eu não poderia abandonar. Porque sim, por várias vezes, diante das dificuldades que estavam sendo colocadas pra mim, eu pensei em chutar tudo. Eu falei, eu não preciso disso, sabe?
não preciso ser questionada, minha índole, quem eu sou, não precisa ser questionada. Não, é muito maior, né? Mas ele foi me mostrando, através da ingenuidade da Júlia, da forma pura dela, ela sempre trouxe isso para mim. E que aquela era a minha missão, que eu não poderia abandonar aquela família, que era uma família que estava passando por um luto, por perda, e que o processo de cura, ele ia ser lento, mas que eu era a pessoa que poderia suportar. E eu só entendi essa ferramenta de sinais, exatamente. Então, ali, essa foi a experiência, acho que, mais marcante, porque eu não consigo explicar como um boneco, por exemplo, que não tem pilha, toca, acende. Não, filha, não tem explicação. E ali, a partir de então, eu realmente senti em várias situações Deus mostrando para mim que era o meu propósito dentro da família. E como eu disse para você, passei por muitas dificuldades dentro dessa família, porque ele tem outros filhos, outras famílias, né, que estão envolvidas nessas relações. Então eu tive que conquistar cada uma dessas famílias. Eu tive que me provar, mostrar que eu era capaz de conduzir cada um deles. E hoje, só hoje, 8 anos depois, é que eu posso dizer assim, eu tenho um lar. Os meus filhos, são todos meus filhos, se sentem assim. E hoje nós temos uma relação. E graças a Deus, porque Deus faz parte disso, né? Quando nós entendemos que nós fomos tocando coração, porque nós é que, como mulheres, fazemos isso dentro do nosso lar e fazemos muito bem. Quando nós assumimos essa missão, a gente consegue melhorar o meio que a gente está. E assim foi na minha casa, que hoje é um lar de verdade, que é o meu grande orgulho. Você tá falando de 8 anos, e olha que curioso, não sei se vocês perceberam. Ela tá falando de 8 anos, mas a sua ascensão também veio agora. Quanto a gente tá alinhada dentro da nossa casa, do nosso santuário, que é o nosso primeiro patrimônio, o nosso primeiro negócio, a nossa casa. O quanto você conseguiu alinhar, você cresceu, adulteceu, e você voou recentemente, né, na sua carreira. E eu tive presente, gente, lá no dia do desfile, que ela foi para Nova York, desfilou na Semana de Moda de Nova York, coisa mais linda. E a gente estava lá, um monte de mulher aplaudindo. Eu quero falar sobre isso aqui, sobre mulheres que aplaudam outras mulheres, mas para a gente encerrar esse assunto da espiritualidade, o quanto que foi lindo ver ela chorando e vibrando. Você me contou o quanto que ela queria estar lá. E esse amor que cresceu entre vocês, e o quanto, não sei se você consegue perceber, mas o quanto a sua vida aqui se tornou uma família e o quanto você conseguiu voar na sua carreira. Não tinha parado para de maneira tão analítica assim, mas, de verdade, Mila, eu sou filha de pais separados. Minha mãe e meu pai, né? Meu pai é meu exemplo de responsabilidade, de lealdade, de dever. E minha mãe é meu exemplo de amor, de carinho, de mulher, né? Mas meu grande outro exemplo é minha madrasta. Saiba, minha filha, que ela olha para você e você é muito importante na vida dela, quanto a minha madrasta é muito importante na minha vida. Porque a minha madrasta é meu exemplo de força. Quando eu tô frágil, eu penso, como tia Selma faria isso? Eu chamo ela de tia, né? Como tia Selma faria isso? E nossa família, ainda que ela tenha quebrado entre meu pai e minha mãe, mas ela deu muito certo, porque, graças a Deus, meu pai é casado com a minha madrasta, porque minha mãe não teria condição de lidar com tudo que foi necessário para que meu pai permanecesse saudável. Eu enxergo isso com muito carinho e amor, sem nenhuma... E minha mãe é suporte para minha madrasta. E a minha família, ela se reinventou e deu certo. Não é porque meus pais separaram que deu errado, né? Não é por a sua enteada, que é sua filha, não é porque a mãe dela, infelizmente, faleceu, que ela perdeu o exemplo importante de mulher, né, na vida dela. Deus vai colocando as coisas, né? Então, você, com certeza, é muito importante na vida dela. Muito importante. E o quanto todas essas dores que a gente passa lá dentro do nosso bastidor, que ninguém vê, né, que são os nossos bastidores, o quanto isso transforma nessas empresárias que somos, né? Não é verdade?
Você tem algo para falar sobre isso? Quanto você cresceu diante das suas dores, dos seus momentos? Você também passou por separação, você passou por momentos difíceis, né? Você compartilhou algo com a gente aqui antes da gente começar. Você consegue ver também quanto tudo isso também te trouxe muito mais preparada, mais pronta. Porque, cara, às vezes a gente não tá pronta. A gente quer tanto o palco, mas a gente não tá preparado pro palco. E Deus fala assim, cara, vai pra lá, passa por isso aqui, porque eu preciso que você passe pra te entregar o palco, né? Então, você consegue ver, eu olho pra mim e falo, hoje eu tenho orgulho de mim. Você tem orgulho de você? Eu tenho orgulho da minha história, né? Eu me divorciei no momento que eu estava na sessão, né? Muito estresse, eu me divorciei e depois meus filhos, né, sentiram muita falta do pai, depois eles foram morar com ele. Quando eles foram morar com o pai, eu que me desestabilizei, né? Dizem que foguete não dá ré, mas Deu. hoje dá, né? Já tem foguete que dá ré. Existe foguete que dá ré. Então, eu precisei, né, de entender o porquê que eu estava sofrendo tanto. E eu colocava sempre culpa em alguém. Recuar para pegar impulso. Oi? Recuar para pegar impulso. E eu precisei mexer na minha base mesmo, na base do foguete, e eu entendi que sem meus filhos eu não conseguia mais ir além. Eu não conseguia dar nem passo sem meus filhos. E aí eu trouxe eles de volta para minha casa. Tive muitos desafios, né, até isso acontecer. Hoje eles estão comigo e eu me sinto muito mais forte com meus filhos do lado, me dando, assim, trazendo o meu propósito de vida, que em primeiro lugar, é a família, aquilo que você falou, né? Nossa principal missão é a família. Se a família não estiver bem estruturada, com uma base bem, né, alinhada, a gente não consegue ir para frente. Então, eu precisei de fazer de alinhar, né? Eu acho, gente, de verdade, que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas tem um lugar na nossa vida que ninguém consegue ocupar, que é Deus. E em algum momento da nossa vida a gente vai ter que voltar para esse lugar, se a gente não olhar para isso em algum momento da vida, e pode ser tarde, né? Tarde no sentido, pode ser no leito de morte, né? Que a gente vai entender tudo isso. Então, assim, tem lugares que são só ele preenche, e essa volta para casa, esse foguete, que eu não falo nem que ele volta mesmo. Eu vou voltar, vou me reabastecer para pegar mais dar impulso, combustível para poder ir, sabe? O quanto isso é necessário para os nossos negócios, né? Foi necessário. Por exemplo, para Deus é muito fácil estar em ascensão e voar e estar em outros países. E meus filhos? Não faz sentido sem eles, sem acompanhar o crescimento, sem acompanhar, né, eles crescendo, acompanhar na escola, as notas. Hoje eu vibro cada vitória. E senão não tem sentido a nossa vida, né? A gente busca muita coisa lá fora, mas às vezes a gente não arruma nem a nossa cama, né? Exatamente. A gente busca tanto posicionamento, reconhecimento, tanta coisa lá fora, mas quando a gente vai olhar aqui dentro, tem tanta coisa ainda para fazer, e esse convite é sempre para cá. Por isso que eu tô te falando. Hoje você falou agora pra gente, compartilhou, que eu acho que nem tá nesse livro isso, né? Essa história. Mas olha que presente, que ouro, porque aqui a gente acaba dando mais vida para as nossas histórias, né? Mas o quanto, quando você conseguiu organizar toda essa base, você está conseguindo voar, né? Porque você tem o aplauso das pessoas que mais importam para você. Exatamente. Tem a força dessas pessoas. E são pessoas que estão ao meu lado, que vivem o sonho junto comigo. Então, dão mais força, sabe? Esse combustível, esse impulsionamento do qual você está falando, exatamente vem dessas pessoas, da energia delas, o quanto elas vibram, o quanto os olhos da minha filha brilharam naqueles dias do desfile, o quanto ela chorou, o quanto ela se emocionou. O meu marido me apoiando imensamente. Eu pude levar minha mãe comigo. Nunca tinha saído do Espírito Santo. Estava lá em Nova York, ao meu lado, vivendo essa experiência. Óbvio, entre as tensões, os dedinhos tudo furado de agulha, mas vibrando absurdamente, porque ela disse ontem pra mim assim, eu te dei uma certidão de nascimento e você me deu a minha identidade, minha filha. Mãe, Deus te honrando, Deus te honrando. E a Elaine sempre falava muito com isso, você está honrando a sua família, sou de uma... ancestralidade, todas as mulheres. As mulheres da minha família, que são costureiras desde a geração da minha avó,
E minha avó começou todo esse processo. Hoje eu tenho minha mãe, minha tia, as minhas primas, que todas trabalham comigo e desenvolvem esse trabalho manual, o trabalho de costura, o artesanato. E eu consigo levar o trabalho delas junto comigo para onde quer que eu vá. Então, eu não vou sozinha, sabe? Todos os meus projetos, eu carrego elas comigo, em nome delas, e elas veem o trabalho delas sendo reconhecido. Isso é extremamente relevante para mim, porque sonho que se sonha... Reconhecimento vale mais que dinheiro, eu costumo dizer isso. Reconhecimento é muito importante, você ter o reconhecimento, né? A validação de você honrando, como você disse, e Elaine pontuou muito bem, sua ancestralidade, né? E Deus vem preparando na sua ancestralidade, mas na minha vida também, na vida da Juliana, Ele vai preparando a gente para quando a gente estiver pronto. Agora, qual foi o momento que você veio de uma outra profissão, você é jornalista, você também veio Sim, do entretenimento. E aí, como é que foi? Você veio do CLT lá atrás, como é que foi essa transição de carreira? Porque você voltou para a sua essência, você voltou lá para a sua origem, deu um outro significado para tudo isso. Você se descobriu. Como é que foi, gente? A gente tem uma empresa de entretenimento que está no mercado há 30 anos, né? A Fato Entretenimento. Quem já foi no show de Ivete Sangalo, com certeza foi nosso cliente, que a gente trabalha com ela. Ela está com 30 anos de carreira, a gente trabalha com ela há 29 anos. E ela é uma das mulheres que me ajudou a forjar quem eu sou hoje, porque convivemos durante tantos anos, né? E crescemos dentro de uma carreira, né? A gente como produtor de evento e ela como artista, porque ela também era uma menina, eu era uma criança, né? Então, mas Deus vem preparando. E dentro da produtora, meu marido, ele é o executor de toda a orquestra, de todo o evento, e eu sou burocrático, né? Me põe na cadeira de 8 até 3 da manhã, que aí eu vou desembolando, né? Financeiro, administrativo e inclusive o marketing também. Então, nesses 30 anos, eu sempre trabalhei com isso. Mas foi quando eu quis... faltava um protagonismo meu, né? Um solo. Eu fui provocada no Empretec, que é um programa da ONU que o Sebrae tem, que a facilitadora, ela virou para mim e falou assim, foi muito difícil eu escutar dela no meio de uma sala de aula com 30 pessoas. O Empretec é um programa insano, de 7 dias, muitas horas. Ela falou assim, até quando você vai ficar na sombra do seu marido? Eu sentava no fundo da sala e eu fiquei vermelha, assim. Eu não sabia onde me esconder, sabe? Mas hoje eu entendo muito bem o recado. Ela via que eu era foda e que eu podia somar com meu marido. Ela me provocou, mas eu fiquei com ódio dela na época. E isso tem 8 anos. Então eu falei, cara, quem é ela para falar isso? Eu sou parceira do meu marido e permaneço, continuamos parceiros. Mas veio depois meu irmão falou também, Deus usando as coisas e preparando. Mike, é separar para crescer. Você não vai deixar de estar atuando ao lado do seu marido, sendo sócio do seu marido. Forças, né? É unir forças, é crescer paralelamente juntos, né? Foi quando eu implorei e Deus falou, você já faz o que você é boa, já que você fala que você não sabe. Né? Foi aí que eu entendi que era um marketing. Meu marido me falou da Rede Mulheres de Negócio, que tinha acabado de ser lançada. Eu falei, isso aí é para você, hein? Sua cara, vai lá. E foi dentro da rede que eu falei, Ju, muda essa bio do Instagram, não tá legal, faz assim, o seu avatar, a sua foto. Aí eu lembro até hoje, naquele momento, ele, mais uma vez, a presença, o Espírito Santo me invadiu. Tá vendo? Eu disse. E aí, hoje eu sou consultora de marketing no ambiente digital. Já atendi mais de 100 empresas. Gente, responsável pela nossa capa do nosso livro. Isso é um ponto muito importante desse podcast. Já atendi em outros países, já fui a Nova York a trabalho, já percorri toda a costa leste dos Estados Unidos a trabalho pelo marketing. E meu marido falou, voa, passarinha. É a sua hora, porque eu ia em viagem, né? E aí veio a pandemia e quanto esse trabalho... Aí é o preparo de Deus, porque quando veio a pandemia, eu já tinha 4 ou 5 anos de transição, tô toda arrepiada. E aí eu virei provedora da casa, da noite para o dia.
porque ficamos 719 dias impedidos de fazer show, os festivais, a casa de Guarapari, que a gente estava em obra, não pôde ser inaugurada, e meu marido de braço cruzado. E eu disse sim para muitas pessoas, para várias, inclusive. E Deus, mais uma vez, honrando tudo, né? Porque eu virei a provedora durante a pandemia e tudo foi traçando caminhos que eu jamais imaginei. E eu só pude agradecer. A pandemia foi muito difícil. 719 dias sem fazer evento. Dificuldade, só conseguia agradecer. Eu só agradecia. Porque eu não fazia, eu nunca pedi cliente na internet, eu nunca... Né, o marketing no ambiente digital, ele está muito barulhento, né? Então, isso me incomoda demais. Eu vou um pouco na contramão do marketing do ambiente digital que a gente ouve no 6 em 7, sabe, essas 10K em 30 dias. Não, né? A prática é a mãe de todas as habilidades. Então, eu tinha aquela prática do marketing, busquei formação para me sentir autoridade, somente para me sentir, porque o meu senso de responsabilidade era muito grande, mas a prática poucos no mercado tinham. Então, quando a rede social, e eu já trabalhava o Orkut para os nossos shows, já vendia ingresso no Orkut. Quando pintou o Facebook, eu já estava assim, tudo muito natural para mim, dentro desse trabalhar de forma profissional o ambiente digital. E Deus preparou sempre. E aí, Ju, como é que foi sua transição? A minha transição CLT para empresária, porque é uma mudança de mentalidade, né? Não foi nem do CLT, eu tinha me abdicado de tudo, pedi demissão para ir para o sertão da Paraíba, junto com meu esposo, e lá eu me vi assim, gente, o que eu vou fazer aqui nesse lugar? Né? Aí você foi para o sertão por quê? Em projeto missionário, pela igreja, Assembleia de Deus em Itapuã. E aí eu falei, gente, eu quero fazer mais coisas, eu preciso me movimentar nesse lugar. E não tinha empresa, não tinha escritório, não tinha nada que eu pudesse fazer. O que eu fiz? Eu quero para a área da beleza. Bati na porta de um salão lá próximo, na região próxima, e pedi emprego. E aí eu não sabia fazer nada. E comecei a trabalhar, comecei a aprender, e poucos meses depois eu já estava fazendo cabelo, já estava me desenvolvendo na área. E achei pouco também. Fui fazer curso de micropigmentação. E eu fui indo. A área da beleza me escolheu, né? Eu me vi, assim, parada e as pessoas batiam na minha porta. Não, quero fazer cabelo para você e tal. E depois eu soube que algumas pessoas daquela região, algumas mulheres, se inspiraram na minha história, viram essa possibilidade onde elas não tinham e queriam entrar para a área. Hoje, muitos lá têm salão de beleza nas regiões lá do sertão. E hoje você tem quantos títulos naquela sua parede, gente? Especialista nisso, cursos lá fora, não é, Ju? Então, formei mais de 1.200 alunos no presencial, pessoas que vêm de fora do país para fazer curso, porque você pode começar a partir de casa, né? E ser uma empresária a partir de casa. E as premiações foram consequência, porque eu sou muito focada, eu tenho hiperfoco. Então, tudo que eu faço, eu gosto de fazer muito bem feito. Eu acho que eu devo ter isso. Eu vou para fora, eu fui para 3 países em 2017. É uma referência, gente, de micropigmentação, Juliana Aguiar. Fui na Holanda, né, congresso. Eu não consigo pensar em outra pessoa aqui no estado, a não ser Ju Aguiar. Trabalho. E a sede de aprender, né? Eu não conseguia me contentar com conteúdo aqui da região de Vitória. Não, quero mais. E aí eu fui. A premiação foi consequência, graças a Deus. Eu participava de campeonato, não para ganhar o prêmio, mas para mim desafiar. E aí eu tava com a roupa até mais ou menos assim, e me chamaram meu nome no dia da premiação. Eu falei, gente, não é possível. Eu não acreditei. Uma premiação internacional. Na América Latina. Do sertão. Pro mundo. Ai, histórias reais de mulheres improváveis, né? E você, Mila, sua história é incrível, porque você trabalhava em 2, 3 trabalhos. 3 empregos. Jornalista, era o que fala? Polícia? Da polícia? Eu trabalhava como
jornalista, que era no jornalismo policial, na editoria de polícia de um jornal de grande circulação do estado, e trabalhava como assessora de imprensa e como agente penitenciário. Gente, penitenciário, gente. Que a nomenclatura mudou, agora é inspetora penitenciária. Pocahontas da Disney para ser agente penitenciário. Gente, que essa mulher é Pocahontas. E era uma área que eu caí nela por acaso, mas, assim, no jornalismo não. Jornalismo eu sempre tive essa veia investigativa, então acabei me especializando nisso, em ciências penais. E por conta do meu antigo casamento, eu fui prestar concurso para fazer companhia de estudos com o meu então esposo e acabei sendo aprovada, ele não. Mas aí eu segui, falei, assumo ou não assumo, acabei assumindo e amei o período que eu passei lá, aprendi muito, participei de muitas revistas, vi muita realidade de mulheres e familiares de presos, enfim, vivi aquela situação por muito tempo e ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar na assessoria de imprensa e trabalhar. Na verdade, acontecia um fato aqui envolvendo o preso de manhã, à noite eu estava dando a notícia no jornal. Mas você era agente penitenciário em presídio masculino também? Masculino. Aí depois eu trabalhei no DPJ de Guarapari, na época aí nos DPJs recebiam presos, né? Depois para o Centro de Triagem de Viana. E, por fim, eu estava atuando na Diretoria de Segurança Penitenciária, que coordenava todo o complexo penitenciário de Viana. Você tinha um filho já, né? Já. Né? Desse casamento. Mas, nesse momento, a minha mãe foi imprescindível, né? Em todas as fases da minha vida, né? Porque ela me acompanha sempre. Mas, nessa fase, como eu ficava em 3 períodos fora, eu precisava muito desse suporte dela. E o meu filho também foi um guerreiro, porque ele me esperava pelas madrugadas para me ver, para a gente ter esse mínimo de troca, de contato. E então ele suportou muito. A minha família, de modo geral, os meus amigos, eu não me importava muito. Mas a minha família chegou um momento em que eles não me esperavam mais para festa nenhuma, porque eu nunca chegava. Eu trabalhava até as 2 da manhã, 2h30, mais ou menos. Então nunca chegava em tempo para festa. Finais de semana eu estava sempre trabalhando, feriados. Ou eu trabalhava no Natal ou no Ano Novo. Então, eles sabiam que não podiam contar comigo nessas ocasiões. E eu comecei a achar aquilo normal. Só que eu sabia que não queria isso por toda a vida. Eu sabia o quanto de sacrifício existia ali, pro meu filho, principalmente. Porque ele só tinha a mim. Eu estava separada do meu esposo. Então, era a mim, minha mãe e meu pai que davam todo esse suporte. E a minha ausência também fazia causava nele, né, essa distinção da forma dele ver as coisas. Então, eu sabia que eu precisava voltar para casa em algum momento. Então, eu trabalhei loucamente nesses 3 horários para eu poder movimentar financeiramente, me dar esse suporte, para eu conseguir abrir mão de um deles e conseguir ter mais tempo para o meu filho. O sonho dele era ter irmãos. Foi quando, no meu novo relacionamento, ele ganhou isso de presente. Que ele tem agora mais 3 irmãos, e eles são extremamente unidos. Eu falo assim, que Deus foi extremamente generoso comigo. Ele trouxe essa família que eu precisava, que o meu filho tanto desejou, e que talvez eu não fosse dar isso a ele. E nesse trabalho que eu tive com essa família, que é a minha família hoje, Deus, num determinado momento, eu precisava de tempo para essa família. Então, eu tive que ir aos poucos deixando um trabalho, outro. E num determinado momento, meu marido disse para mim assim, eu acho que você deixou algum sonho lá atrás. E é a vida te dando a chance de resgatá-lo. Aproveita essa oportunidade, esse tempo que você está tendo agora. Traz ele de volta. Vive esse sonho. E foi aí que eu fui lá atrás rememorar, né, a ancestralidade, né, através das roupas que a minha mãe sempre costurou pra mim, desde quando eu era bebê, toda a minha infância. Você voltou feminino, né? Porque até então era... Eu era masculino e de repente você resgatou a sua essência. Exatamente. E aí eu decidi seguir esse projeto e veio a pandemia. Aí na pandemia eu pensei, bom, é o sinal de que não é pra eu continuar. Vou engavetar esse projeto e depois eu retomo. E mais uma vez meu marido, usado por Deus, virou para mim e disse, agora é a hora. Estamos na contramão. Eu falei, mas as pessoas estão
são comerciantes de longa data, empresários, fechando portas. Como eu vou abrir um negócio agora, marinheira de primeira viagem? Aí ele falou assim, não, agora é o momento. Recalcula a rota e começa, porque agora as pessoas vão começar a ver o seu trabalho. Pode ser que ele não funcione, pode ser que ele não agrade as pessoas, que aí quando a pandemia acabar, você vai saber se você vai continuar ou se você vai seguir outro plano, mas aproveita esse momento. E aí a gente, em vez de ir para uma loja de rua, que era o meu grande medo de ter as despesas de uma loja, a gente recalculou a rota e montou na estrutura do nosso apartamento. Então nós montamos o showroom e eu comecei a fazer esses atendimentos de maneira mais intimista e de levar as malas até as clientes. Foi então que o negócio começou a ganhar corpo e as pessoas se agradaram pelo nosso trabalho e eu comecei a entender que, de fato, tudo aquilo que eu carregava e que eu havia aprendido dentro da comunicação, que era a comunicação não verbal, a semiótica, o fato dos elementos que a gente carrega nas nossas vestimentas ajudarem nesse processo de comunicação, eu comecei a implementar nos projetos das minhas clientes, na forma como eu vendia essas peças. E isso começou a mudar a formatação do meu negócio e mostrar qual era o caminho certo que eu tinha que seguir. E foi assim. Foi assim, ela chegou em Nova York. Foi só isso. Gente, olha, já avisaram que o nosso tempo tá acabando. O papo foi bom. Você viu como é que o papo foi bom e leve? Foi. Mas eu quero, não temos muito tempo, mas eu quero que vocês deixem uma mensagem para quem está em casa, para as mulheres que estão em casa, ou qualquer pessoa que esteja em casa. Eu quero que, Ju, você comece. Qual é a mensagem que você deixa para essa mulher que quer empreender, que está com medo, que está enfrentando desafios? O que você tem a dizer para ela, com base na sua vida, na sua história? Sempre se apegar em Deus, porque desafios sempre teremos, dificuldades, objeções, mas com Deus à frente, Ele coloca o chão e a gente vai, né? E para quem deseja empreender, esteja disposta a tudo. E estou muito... Encontrar algo que goste, né, Ju, também. Porque isso, os desafios vão acontecer e talvez a gente tenha que trabalhar sábado, domingo, feriado, e isso ninguém conta, né? Talvez a gente vai ter que... Enfim, os desafios são muito grandes. Esteja disposta a tudo. O seu talento, aquele que está lá dentro na sua essência, né? Que às vezes você não dá valor, porque às vezes a gente dá tanto valor para mais curso, para mais treinamento, esquece do nosso talento. Se conhecer, né? Conhecer a nossa base, fazer a nossa base, porque sem a nossa estrutura, lá na frente é mais complicado. É mais complicado. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Cane, conta. É buscar a nossa verdade, né? Cada uma de nós tem um nosso jeito especial de ser. Eu posso fazer a mesma coisa que a Mila, mas a Mila tem o jeito dela, eu tenho o meu. Então, quando a gente fica muito preocupado com o outro, a gente esquece da nossa verdade. Então, o que eu falo no ambiente digital, eu não me perco, eu sigo firme no que eu acredito, porque se eu conseguir ajudar uma empreendedora nesse ambiente que está tão barulhento, eu vou ficar realmente realizada. Porque você tendo a sua verdade dentro do meu trabalho, que é essa consultoria de marketing no ambiente digital, você vai chegando a lugares que você jamais imaginou. Quem diria? Essa capa, eu tenho um livro publicado com coautora e a capa é minha. Está aqui no livro, gente. Eu já sonhei isso? Mas Deus se preparou para mim. Eu agradeço a oportunidade que Elaine, mais uma vez, consegue fazer essas pontes, né? Sou responsável pelo marketing da rede Mulheres de Negócios, né? Eu tenho muito orgulho, aprendi com Mila sobre termos looks intencionais. Eu estou de azul aqui, muito intencional, com a cor da marca, com a cor da capa do nosso livro, com a cor da segurança e da confiabilidade. Né? Então, eu aprendi com você, Mila, a ser muito mais intencional mesmo, sabe? Aprendi com a Ju, quando eu cheguei na cadeira dela, falei assim, eu quero que você faça assim. Mas ela falou assim, não, eu estudei para isso, né? Fiquei muito brava com a Ju. Você me escolheu porque você confia, então, deixa comigo. E deu certo, né? Então...
Olha que maravilha essas histórias estarem aqui. E levou muitos clientes. Né? Então, sobre as mulheres que possam estar assistindo a gente, eu acho que e se cerque de mulheres como apoio, tenha uma rede de apoio de mulheres empreendedoras, porque a vida é cíclica, né? A gente está com a rede, já tem 7 anos. Sim, então, já tem 8º. Já estamos indo para o 8º ano. E nesses ciclos, quantas vezes eu já estive mais presente ou mais ausente? Mas eu sempre volto para vocês, porque é nesse ambiente que eu me reconecto com o meu feminino, com a beleza, com a força, com as dificuldades mesmo e conseguimos seguir. Então, eu acho que a palavra de apoio para quem assistir a gente, né? Não esqueça da sua verdade e busque sempre uma rede de apoio feminino, porque vai ficar mais leve. Pra te encorajar, né? Sim. Porque às vezes a gente duvida do nosso potencial. Quando a gente cerca de pessoas, que a rede tem muito disso, não, vamos lá, você não tá sozinha, vamos... Tem muito isso, apesar de que o mundo lá fora, a gente fala, mas não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem essa coisa de se ajudar desde que você não me atrapalhe. Esse é meio que o mundo lá fora. Mas aqui dentro, não. Eu sinto que cada vez mais a gente está conseguindo implantar os nossos valores, os meus valores, e trazer com que isso cresça, porque os resultados dessas conexões estão começando a acontecer. Então, eu falo de verdade, reforçando, busca essas ambiências. Elas mudaram o meu jogo, elas mudaram o jogo de mulheres que estão aqui, elas trazem uma força que às vezes a gente não tem. E você, como mentora, você sabe ouvir, Elaine. É importante. Porque ela, como mentora, ela acaba guiando a gente, né? Dirigindo em muitos momentos, Sim. né? Mas você sabe ouvir. Então, isso é fundamental, porque você sabendo escutar e trocando as peças do avião, Rede Mulheres de Negócios, em pleno voo, olha o quanto nossa rede cresceu e a gente cresce junto com isso. Obrigada. Mila, e você, qual é a mensagem que você deixa? A Maica antecipou a minha mensagem, né? Você deu spoiler, Maica. O meu recado é: seja intencional. Porque quando a gente é intencional, tanto nas nossas atitudes, quanto nos nossos pensamentos, na forma como nós nos vestimos, nos portamos, nós saímos de casa pensando, eu estou indo para uma reunião, eu vou fechar o negócio, vista-se para fechar o negócio. Porque quando você emana isso para o mundo, o universo te devolve. Então, é isso que eu falo assim, esse preparo, não importa se é para um negócio ou se é para encontrar alguém. Esse alguém também merece uma dedicação sua. Imagina você chegar, por exemplo, hoje, Maica chegou aqui, eu lembrei de você, escolhi uma camisa azul intencionalmente, ela lembrou de mim, ela está aqui comigo, e essa é uma forma de me homenagear, de lembrar de mim. Então, assim, quando você vai para os lugares, tenha sempre esse raciocínio antes, porque isso te ajuda em todos os processos, e cada dia mais você vai dando um passo diferente, conquistando algo novo, através, primeiro lá na sua casa, no seu pensamento, na hora que você vai escolher uma peça, um elemento de distinção, ou numa cor, tudo isso comunica. É o feminino em pessoa, é esse resgate que a gente precisa, que quando esse cuidado visual acontece, a gente informa para o mercado, para o universo, que a gente também tem cuidado com a nossa imagem, o cuidado com o outro, quanto a gente respeita o outro porque a gente se veste bem, então a gente está respeitando também, falando que o outro é importante. Eu acho sensacional. Acho que a comunicação visual, ela chega primeiro, ela tem que ser respeitada. Então, muito obrigada a vocês. Olha como esses... Vamos falar aqui das entrevistadas, né? Das co-autoras. Olha como esses 3 negócios fazem muito sentido entre si. A Mila com os seus looks intencionais, né? A Ju com a harmonização facial da imagem da gente, né? Porque quando a gente se olha para o espelho, a gente se gosta, né? E dentro do marketing também, eu acho que é importante eu pontuar isso sobre a gente se aceitar como a gente é, né? A gente conseguir enxergar o belo na gente, no espelho, e não no filtro do Instagram, né? E não no super estímulo de estimuladores e preenchimentos como as pessoas estão fazendo. As pessoas não estão se aceitando. Então, isso é dentro do marketing, no ambiente digital, as pessoas estão se olhando somente pelas telas e esquecem de se olhar no espelho.
E eu sou tão intencional dessa forma também, Mila, quando eu não estou arrumada. Eu quero me olhar no espelho de cara lavada me achando linda, me acordo achando linda. Meu marido tem que me amar, me achar maravilhosa, eu com a cara lavada. Isso é meu, gente, é meu, eu sou assim. Mas é o que eu estava falando, a intencionalidade está também nos pensamentos, nas nossas atitudes, não só no que a gente veste. Eu gosto de estar quando a gente vai, é como como se a gente tivesse com uma armadura para ir enfrentar o mundo. Essa armadura que a gente coloca, que a gente veste, ela tem que estar preparada para as barreiras que a gente vai encontrar, mas principalmente para as pessoas começarem a conhecer um lado que a gente quer mostrar naquela ocasião. Quando a gente tá a fim de se arrumar também, né, filha? A gente liga pra Mila, né? Ela prepara o favor. Exclusivo. Intencional. Intencionalidade tem nada a ver com interesse em. Quando você é intencional, e eu falo muito isso nas relações de network, você consegue entregar o seu melhor para o outro e receber o melhor do outro também. Então, a intencionalidade tem a ver com objetivo, né? Com foco. Mulheres, preciso encerrar. E eu acredito que vocês não poderiam ser outras mulheres, não poderia ser outra turma estar comigo pra gente fazer, quem sabe, né? Eu não sei como é que tá a nossa programação, mas o último episódio dessa temporada da primeira edição. Parabéns pra nós. Obrigada, parabéns.